Eu outra vez conversando com seu irmão, né, com o mestre Andrade, e eu venho da capoeira, então eu vi que tem algumas semelhanças de nomes, nomenclatura de golpes, escala, cutelo, né? Tem Cutelada. Cutelada. Na capoeira tem a escala, que é como se fosse né? um direto ou um direto. Pronto, o Vale Tudo daqui, certo, que eu já disse a vocês, né? Era como um futebol. A garotada treinava nos campos de futebol. Uns treinavam futebol, outros treinavam Vale Tudo. Era uma cultura de Vale Tudo aqui. Era Vale Tudo, certo? O jiu-jitsu daqui era Vale Tudo. Então, assim, eu estava falando Meu pai, né, dos nomes que se usavam no Vale Tudo daquela época. Tá certo? Era o martelinho, que era... Martelo rodado? Era baseado no martelo rodado, mas só que o nosso martelo, certo, do Guatemi martelo, era com calcanhar. Você batia com calcanhar, tem um nome, na capoeira tem outro nome. É martelo. Na verdade, na capoeira é o chute lateral, o martelo, o martelo é de bico. É o chute rodado pro lado. Esse de calcanhar, que era o martelo, tinha a escala, não sei se na capoeira... Essa pancada é a escala. A cutelada é lateral, né, mestre? A cutelada já é do Atemi, que é um nome japonês, cutelada, né? De origem. Já é mais bem japonês, né? Apesar que toda a pancada era Atemi, mas só que como a capoeira usava muito, e a influência de Valdemar Santana, né? Valdemar Santana do Carson Grace. Né? Na verdade, Valdemar Santana já era lutador. Já era capoeira. Valdemar Santana fez várias lutas aqui em Recife, na TV Ring Torre. Lutou com Ivan Gomes, com Euclides, com o Carlson. Com o Cássio foi no Rio, né? Mas aqui foi com Euclides e Ivan Gomes. Então... E na época... o Valdemar foi árbitro da TV Ring Torre também. Então ele, aquele pontapé de capoeira dele aqui influenciou o Vale Tudo daqui. Influenciou o Valdemar Santana. Então, os lutadores procuravam dar aqueles pontapés, né? Porque o lutador procura imitar o outro lutador. Aí dava aqueles pontapés de Valdemar Santana, que era o martelo, a bênção, né? Que a gente chamava de coice mesmo. Tá certo? Que os vezes chamam de pisão, né? Pisão, chamava de pisão. O coice era para trás, o pisão era para frente. Tá certo? Martelo, cutelada. Pronto. Essa foi a influência da capoeira. Certo? Essa guarda de mão, influência do boxe. Não é, mexe a guarda. Influência do boxe. Influência do boxe. Mas 90% da técnica era jiu-jitsu. E a luta daqui tinha uma prioridade de chão. Não era uma luta muito em pé, feito hoje. Em pé, mas depois ia pro chão. Não é muito feito hoje, se faz no MMA, né? Sim. O Vale Tudo daqui era mais chão. Aí você tinha 40% em pé e 60% era no chão. Assim, meu pai, ele fala que assim, quando eu voltei, né, na primeira vez eu treinei com o senhor ali em 94, estava treinando um tempo, mas aí eu parei, voltei pro judô, mas aí em 98 para 99 eu voltei, e daí intensifiquei lá com o Marquinho, que depois a gente, né, que era com o senhor também, e aí a gente treinava lá na Boa Vista, no Jandira, ia lá pra... Tinha outra Avenida também na época e tal, né, com o autorado e tal. E sei que daí, naquela época, o jiu-jitsu já estava o jiu-jitsu que é o esportivo, né, hoje em dia. E aí meu pai começou a dizer, não, esse jiu-jitsu aí não era o jiu-jitsu daquela época não. O jiu-jitsu daquela época era muito de defesa pessoal. Porque ele chegou a praticar isso também, né? Então ele dizia, esse jiu-jitsu aí é o jiu-jitsu novo. O jiu-jitsu daquela época era o Atemi, né? Era de pancada, de tapa, era mais focado na defesa. Uma outra coisa, essa parte esportiva da coisa. Uma outra coisa interessante da época do Vale Tudo é que o regulamento, que o Vale Tudo daqui tinha regulamento. Não era uma luta só vence quem finaliza ou nocauteia, não. Tinha um regulamento. E a pontuação. A pontuação. E a pontuação veio de Pedro Metério, do Ceará. E Jurandir, Teógenes, aquela turma que vieram do Ceará, né? Que o Ceará é o berço do jiu-jitsu no Nordeste. Tá certo? Aí vieram do Ceará e colocaram a pontuação no Vale Tudo. Então toda a luta aqui tinha a pontuação de jiu-jitsu.
Era um ponto queda, 2 pontos montada, tá certo? E um ponto era os 100 quilos, você passou a guarda, fazia 100 quilos, era um ponto. Se derrubasse também é um ponto, feito o Abu Dhabi, né? Abu Dhabi, quando se derruba e cai no 100 quilos, é um ponto. É um ponto da queda e um ponto de 100 quilos. Já viu isso? Sim. Abu Dhabi é assim. Pronto, aqui era a mesma coisa. Porque às vezes você derruba e não cai no 100 quilos, né? Cai em alguma outra situação ali, né? Mas cai no 100 quilos, aí eles dão mais um ponto lá. Pronto, aqui era a mesma coisa, certo? O MMA começou lá nos Estados Unidos, com o jiu-jitsu, né? O UFC, né? O UFC, mas quando fizeram o regulamento ficou baseado no boxe, certo? 10 para o vencedor, 9 para o perdedor. Isso é baseado no boxe. Com tempo, né? Com 5 por 1. Aqui não, aqui o regulamento era de jiu-jitsu, é baseado no jiu-jitsu, no regulamento de Perimetério.